Se preparar é para fazer algo, mas para a vinda de Jesus precisa estar preparado. Mas tem um consolo na palavra de Deus para nós. Essa leitura na realidade era para fazer no final, mas eu vou fazer agora. João capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Aleluia! Glória a Jesus. João capítulo 1, verso 1, 2 e 3. 14. O que eu falei? Não, João capítulo 14. É que a gente pensa, né? 1 João, 2 João. Jesus, ele conforta os corações dos seus discípulos e essa palavra também ela nos conforta. Depois nós leremos alguns outros versículos que vai nos confrontar. Mas essa palavra ela nos traz conforto. Jesus dizia para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Amém. Jesus foi preparar uma morada para mim. Jesus foi preparar uma morada para nós. E ele já dizia isso há mais de 2000 anos atrás. Jesus falava isso, que ele iria preparar um lugar para nós. Um lugar para você. Se isso não fosse verdade, teria cabimento ou cabia estas palavras para os discípulos? Se isso não fosse verdade, essa palavra não cabia. Mas, como eu, você, nós fomos escolhidos lá na eternidade. Na eternidade ele nos escolheu. E ele sabia como o homem e a mulher viveria nesse mundo conturbado, nesse mundo de desordem, nesse mundo de bagunça. Ele sabia, Deus sabia que o homem ia se corromper, mas, como muitos falam, parece que Deus tinha uma carta na manga, né? O homem vai se perder, Sérgio, mas eu tenho meu filho, eu tenho salvação para ele. E envia Jesus para esse lugar. E o próprio Jesus já vinha falando, pregando do reino, falando para os seus discípulos, dizendo que um dia ele voltaria, mas que o reino já era chegado. E Jesus começava a ministrar, e nós continuamos a ministrar, dizendo a todos que Jesus virá buscar a sua igreja. Mateus capítulo 24, versículos 36. Mateus capítulo 24, versículos 36 ao 39, diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, e até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos.
Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Nós conhecemos a história de Noé. Deus mandou que Noé fizesse uma arca porque ele certamente destruiria a humanidade. E Deus chama Noé e pede que Noé construa uma arca. Mas desde o momento que Noé ouviu esta palavra, começou a construir a arca, Noé começou a apregoar a palavra de Deus, falando: olha, estou construindo essa arca, porque o Senhor vai destruir essa terra. Eu estou construindo para vocês. Venham, se arrependam, venham. Noé ficou simplesmente 100 anos construindo aquela arca. E eles não deram ouvidos. Continuavam fazendo a sua farra, bebendo, comendo, casando-se, dando-se em casamento. Não deram ouvidos à voz de Noé, à voz de Deus. Chegou um dia que o dilúvio chega e a porta da arca se fecha. Não é diferente dos dias atuais. Você vê alguma diferença dos dias de Noé com os nossos dias? Existe alguma diferença? Não existe diferença nenhuma. Sérgio, sabe o que eu fico preocupado? É que muitas pessoas na igreja, dentro da igreja, leem esse texto como se fosse um livrinho de história qualquer. Lê esse texto, imagina um cenário de um filme, de uma ficção, e acha que é simplesmente um filme da Netflix. Irmãos, isto não é um filme, isto é real e vai acontecer. Aleluia. Nós lemos como se fosse uma história, um filme da Netflix, um filme da Disney, mas não é. É a palavra de Deus, vai acontecer. E Jesus me diz: você está preparado? Meu coração chega a chegar na garganta e volta, porque eu fico preocupado comigo também. E nós na igreja dizemos que somos crentes, mas também falamos que as coisinhas pequenas não faz mal a ninguém. Isso não quer dizer nada. Isso não leva a nada. Não faz nada. Pode ser assim mesmo, continue assim mesmo. A porta da arca vai fechar. A porta da arca vai fechar. Aí você me diz, como eu sempre falei também quando jovem na igreja, ouvindo meu avô falar, minha avó, meu pai, minha mãe, que Jesus iria voltar a buscar a sua igreja, e eu dentro da igreja falei assim: mas eu já escutava isso lá. Hoje eu sou vovô. Eu continuo escutando e continuo dizendo: Jesus voltará para buscar a sua igreja. Se Jesus voltar agora, o que será que acontece? Se Jesus voltar agora, o que será que vai acontecer? Uma coisa você tem a certeza: Jesus vai tirar a sua igreja de dentro da igreja. Na realidade, a gente escuta alguns améns, mas eu não gostaria de escutar esse amém. Que Jesus virá buscar uma igreja, irá tirar uma igreja de dentro da igreja. Porque na realidade, todos nós somos comprados com o sangue de Cristo. A salvação está certo, a salvação é individual, eu tenho que dar conta dela. Mas Jesus veio para mim, veio para você, veio para todos nós. Aí nós perguntamos: o que será que vai acontecer comigo naquele dia?
Eu quero estar lá. Nós queremos estar lá. Mas ainda nós ficamos... isso aqui não faz mal. Isso aqui não tem importância. Tem sim. A palavra de Deus tem um versículo que diz: não desprezeis as coisas pequenas, porque elas também têm importância. O evangelista Carlos falou segunda-feira aqui: não importa o tamanho do desvio, 1 centavo ou 1 milhão, não importa, é desvio da mesma forma. E Jesus está batendo: eu estou chegando, eu estou voltando. Mas parece que nós escutamos isso, imaginamos um filme de ficção. Nós logo lembramos dos filmes. Alguém já assistiu juntamente, igualmente a mim, Deixados para Trás? Assistiram? Deixados para Trás, 1, 2, 3. Para mim aquilo é uma ficção, porque eu não quero viver aquilo. E Jesus diz, o Senhor diz em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 7, no 12 e no 20. Vou ler para você. E ele continua falando: eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 12. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. 20. Aquele que diz, testifica estas coisas, dizendo: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 3, verso 11 ao 13. O Senhor continua dizendo que virá buscar a sua igreja. Aí a gente tem que ir lá para a palavra do apóstolo: examine-se o homem a si mesmo. Só partear. Porque para nós é o que interessa, é só partear. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu não preciso examinar o meu irmão. Eu preciso alertar o meu irmão. Eu não preciso examinar o meu irmão. Porque se eu examino, eu julgo. Estão entendendo? Eu preciso me examinar. Eu preciso fazer um exame introspectivo. Pastor, o que é isso? É olhar para dentro de mim e ver como eu estou. Quando eu escutei, você está preparado, me deu um nó na garganta e eu comecei a olhar para mim mesmo. Vocês são importantes para mim? Muito. Mas eu não preciso apontar você. Eu não preciso julgar você. Eu preciso me autoexaminar e ver como eu estou. O que eu posso fazer por você é lhe dar uma direção. É isso que eu estou fazendo nesta noite. É lhe dando uma direção e trazendo uma pergunta do céu para nós. Estamos nós preparados? Aleluia. 11. Eis que venho. Aleluia. Glória a Deus. Eis que venho sem demora.
guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. A quem vencer, eu farei uma coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Ele continua dizendo: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os nossos ouvidos espirituais têm que estar limpos para poder ouvir as coisas, a palavra e ouvir o toque da trombeta. Os meus ouvidos naturais, eu só escuto aquilo que vocês falam, que nós falamos, os nossos ouvidos carnais. Nós ouvimos, eu ouço, você me ouve, está me ouvindo agora. Agora, os ouvidos espirituais, os ouvidos espirituais, ele tem a capacidade para captar o toque da trombeta. Remando rabiacé. Recandarabiassuri orandarabassuri endaramanai. Oh! Os nossos ouvidos naturais, quando eles estão cheios de cera, o que acontece? Eu já precisei fazer lavagem no meu ouvido, porque eu não escutava nada. Só um zunido lá dentro. Precisou ser feita uma lavagem, para que eu pudesse voltar a escutar melhor. Pastor, aonde você quer chegar? Aonde eu quero chegar? Se a pergunta que você faça para mim, eu já estou falando para você. Quantos já entenderam? Os ouvidos espirituais. Somente o sangue de Cristo tem o poder para lavar e limpar. Somente o Espírito Santo de Deus tem poder para limpar os ouvidos espirituais. E que nessa noite os nossos ouvidos espirituais estejam limpos. Estejam limpos para poder ouvir naquele dia o toque da trombeta. E Jesus continua dizendo: eu vou buscar a minha igreja. Lucas, no capítulo 13, no verso 24, diz a seguinte, não precisa abrir. Se quiser, abra, mas não precisa. Diz assim, 13, 24. Esforcem-se, ou porfiai, para entrar pela porta estreita. Porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Porfiai por entrar pela porta estreita. Porque muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Por que será que muitos tentarão entrar por esta porta e não conseguirão? Sabe por quê? Porque não estão preocupados com a volta de Jesus. Não estão preocupados com a chegada, com o toque da trombeta. Não estão preocupados.
estão preocupados com as coisas desse mundo, estão enrolados com as coisas desse mundo, estão emaranhados com a teia que o diabo tem lançado, estão ligados, atentos com as coisas terrenas. Foi lido aqui: buscai em primeiro lugar o reino da onde? Do céu. O reino da onde? Dos céus. É o que eu tenho que buscar. E esta palavra me ensina. Pastor, qual é o caminho? Pergunta é essa: qual é o caminho? O caminho você sabe. Qual é a cartilha? A palavra de Deus. Ela nos ensina como chegar lá. Aí outro versículo diz que a porta é estreita, não é isso? E espaçoso o caminho. A porta é estreita. Espaçoso é o caminho. Aí você fala assim: mas como eu vou entrar? Preciso fazer uma dieta? Espiritual, sim. Um regime espiritual. Ah, por que, pastor? Regime espiritual. Não, sabe o que é? Porque é o seguinte: a gente aqui no mundo, a gente começa a carregar um monte de tralha, um monte de coisas, né? A gente começa a carregar um monte de coisa, é apertado, vai chegar na porta estreita, não vai entrar, porque no céu não entra bagagem, no céu não entra entulhos, no céu não entra bugiganga. Já estou sendo claro com você. Mas nós queremos estar na igreja com um monte de coisas lá de fora. Nós parece que estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Aqui não. Estamos com o nosso coração cheio de coisas lá de fora. E nós queremos aplicar aqui. A porta é estreita, no céu não vai entrar bagagem. Ah, pastor, o meu fardo está pesado. O que Jesus diz sobre isso? Jesus disse que: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós precisamos deixar as coisinhas que nós dizemos que não faz mal lá fora. Jesus não aceita. O céu não aceita. Precisamos estar limpos. Limpos. Para poder entrar lá. E alguém fala assim: ah, mas a porta é apertada, eu entro nem que se fosse de ladinho. Mas dependendo do caso, vai ficar enganchado na porta, né? Não, irmãos. Precisamos estar limpo. Tem alguma diferença daquele tempo para a nossa de hoje? Não tem. Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Precisamos tomar cuidado. Jesus está às portas. Jesus está voltando.
E se a trombeta soar agora, como fica? O que acontece? Ah, pastor, tem algo assim que... Assim como? Algo assim como? Você tem que estar limpo. Aí nós ficamos preocupados. E precisamos nos preocupar. Marcos, mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Jesus, ele nos chamou, Sérgio, para isso. Para falar. Lembra João Batista? Eu sou a voz que clamo no deserto. Nós precisamos ser essa voz nos dias de hoje e dizer para o mundo: Jesus virá buscar a sua igreja. Precisamos dizer isso para o mundo? Também, mas nós precisamos dizer isso para a igreja. Porque nós estamos mal acostumados. Sim, mal acostumados. E tem pessoas que querem ir para o céu de carona com os outros. Não existe isso, irmãos. Haverá sim uma carruagem que nos levará às mansões celestiais. Mas eu não posso levar você engarranchado com nos meus pés. Eu não posso subir e ter você agarrado no meu calcanhar. A salvação é individual e nós precisamos estar preparados para aquele grande dia. E ele vai acontecer. Não vai demorar. E aí a gente lê de novo. João 14. Não se turbe o vosso coração. Creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E algumas traduções, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse lugar ele foi preparar para mim. Esse lugar ele foi preparar para você. Esse lugar ele foi preparar para nós. Até para aqueles que estão lá fora. Eles estão inseridos dentro desse contexto. Nós precisamos ir lá buscá-los e trazê-los para cá, para que eles possam também subir. Aonde está a nossa preocupação? Qual é a porta que nós queremos entrar? Qual é a porta que nós queremos entrar? Aleluia. E você sabe por que Jesus Cristo não veio buscar a sua igreja ainda? Alguém pode se arriscar em falar? Tenha liberdade. O porquê que Jesus ainda não veio buscar a sua igreja? Fala, Gabriel, por quê? Jesus vai buscar a igreja no tempo dele e não no nosso tempo, certinho. Mas por que ele não veio ainda? Algumas pessoas falam, porque tem alguns países, algum povoado, alguns lugares que a palavra de Deus ainda não chegou. Não falamos isso? Que enquanto a última pessoa não ouvir a voz de Deus, ele não virá buscar a sua igreja. Na realidade não é isso. Jesus não veio buscar a sua igreja ainda porque a sua noiva não está preparada. A realidade é uma só: a noiva de Cristo ainda não está preparada. Por isso ele não veio ainda buscar a sua igreja. E ele está nos alertando: vou buscar a minha igreja. Está preparado? E o último verso.
para a gente terminar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu não sei quantas vezes você ouviu essa palavra. E não sei ainda por quanto tempo mais você vai ouvir essa palavra, ou esse tipo de palavra. Mas fique certo. Jesus vai voltar. Vai nos levar. Precisamos estar preparados. Não nos preparando. Já está preparado. Mas se você ainda não está, corra. Ainda dá tempo. A porta da arca não fechou ainda. A porta da arca está aberta. Mas por que será que a porta da arca ainda está aberta? É porque a noiva, a igreja, não está preparada ainda. Sabe o que parece? Parece que a noiva de Cristo está num salão de beleza se arrumando ainda, passando batonzinho, cortando o cabelo. Parece que a noiva está dentro de um salão, se arrumando ainda. A noiva já deveria estar preparada. E o noivo está esperando. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Porque Ele vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse Amém, irmãos? Amém. Deus é lindo, né? Sempre fala conosco, nos apoia.